ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar sobre uma obra super famosa que fica no Museu do Louvre. Então, Psique reanimada por um beijo do amor, do Antônio Canova. Então essa estátua que é super famosa e atrai vários admiradores aí quando a gente vai pro Louvre, se for um dia que tá cheio, e geralmente tá cheio, é difícil a gente ver essa estátua com tranquilidade, assim, que um monte de gente junto em volta dela e várias pessoas tirando foto. Não é com a Mona Lisa, mas ainda assim tem bastante gente. Mas é sem dúvida uma estátua muito interessante, muito bonita. Então, vamos entendê-la hoje. Então a gente tem aqui uma representação do escultor Antônio Canova, como eu falei, que é um italiano e que é um neoclássico. Então o neoclassicismo foi um movimento que aconteceu aí no século XVIII e que então é uma reação ao excesso de ornamento, ao excesso de emoção, de movimento do barroco e do rococó. Então os neoclássicos, né, como o nome já diz, se inspiravam aí da antiguidade clássica, principalmente, então das obras gregas e romanas. Então representações mais comedidas, menos aquelas emoções absurdas, intensas, né? Menos aquele movimento. Então, obras um pouco mais comedidas, mais equilibradas, harmônicas e tal. E a gente vê um pouco isso nessa obra, mas, por outro lado, o Canova também foi criticado por essa obra, por ter algo aí de barroco. E é fato que a gente tem aqui um tema bastante romântico, né? Apesar de não ser uma emoção tão tensa assim, a gente tem um tema aqui romântico, em uma composição aí equilibrada, mas ao mesmo tempo dinâmica. Então a gente tem o Cupido segurando a Psique, esse momento congelado no tempo, né, que ele vai beijá-la. Os pés dela estão para um lado, os dele para o outro e as asas dele aí uma para cada lado. E é bem interessante, inclusive, que quando essa obra ela é iluminada por uma luz forte ou pelo sol, as asas do Cupido ficam quase que transparentes, por causa justamente da maestria técnica desse escultor, porque imaginem um material como mármore, né, que é o material qual foi esculpida essa obra. Então imaginem esculpir isso aí de uma maneira fina o suficiente que dê para fazer esse efeito da luz passar e ficar quase transparente, mas também que não fique fino demais para não cair, despedaçar e estragar a obra. E é interessante a gente também falar que então esses artistas neoclássicos se inspiravam das obras da antiguidade clássica, mas talvez você não saiba. Se você assiste esse canal, provavelmente você sabe que eu já falei disso em outros vídeos. Mas os artistas neoclássicos não sabiam que as esculturas da antiguidade eram pintadas em cores vivas. Então essas esculturas branconas que a gente vê hoje em dia, tipo uma Vênus de Milo, a maior parte das esculturas eram pintadas, os templos eram pintados. Mas os neoclássicos não sabiam disso. Hoje a gente sabe disso. A gente tem análises de fragmentos de pinturas, esses fragmentos microscópicos, e a gente sabe disso. Mas na época os artistas não sabiam. Na Renascença a mesma coisa. Então eles representavam essas obras branconas, polidas, desse aspecto quase glacial aí da pedra polida. Mas não corresponde à realidade do que eles queriam imitar. E aqui então é muito importante a gente entender o mito que é representado. Se você assiste esse canal, você sabe que eu adoro esse mito, eu já falei um monte aqui no canal. Mas vamos lembrar, caso vocês não lembrem, ou se é um visitante novo, seja bem-vindo, não é? Se inscreve já aí. Então vamos falar desse mito. Então temos aqui o mito de Cupido e Psique, que é um mito grego, que então faz todo sentido porque os neoclassicistas se inspiravam da antiguidade clássica, então Grécia e Roma. Então o que a gente tem aqui é esse mito de Cupido e Psique. E o mito diz o seguinte: existia a belíssima mortal Psique, que era uma princesa, e Psique significa em grego alma, mas também significa borboleta. Guarda essa informação que vai ser importante quando a gente for ver a obra. E também é importante em relação ao significado desse mito. Então, ela era tão bonita, mas tão bonita, a Psique, que ela começou a ser adorada, começou a receber oferendas. E a deusa do amor e da beleza, que era Afrodite ou Vênus, porque então eu vou sempre falar dois nomes aqui, porque Afrodite é o nome grego, Vênus é o nome romano, porque então tinha toda essa história que muitos da mitologia romana vêm da mitologia grega, só mudava o nome. Mudava às vezes alguns detalhes do deus, mas eu vou falar os dois nomes para todo mundo saber de o que eu tô falando. Então, Afrodite ou Vênus
ficou com muitos ciúmes e falou: como assim? Eu sou a deusa da beleza? Não pode essa menina fazendo isso. Vamos castigar essa menina. Aí, então, ela disse pro filho dela, que era o Eros, ou Cupido, ou Amor, como ele é chamado aqui, né? Então, Amor reanimando Psique com um beijo, ele vai lá para castigar Psique. Então, ele se prepara para flechá-la e fazê-la se apaixonar por um ser repugnante, muito abaixo dela. Então, né? Ela é linda, mas ela vai se apaixonar por alguém repugnante. Mas ele fica tão enrolado ali com a beleza dela, ele fala: meu Deus, muito lindo e tal. E ele se enrola todo e no final ele acaba se flechando. E se flechando e olhando pra ela, ele se apaixona por ela. Então ele inspira um oráculo a dizer pros pais dela que um ser monstruoso e muito temido por homens e deuses está requisitando aí a filha deles. Então era para eles deixarem ela num lugar lá, numa montanha, e ele ia buscar ela lá. E é o que acontece, deixam ela lá, acham que ela vai morrer e tal, mas então o Zéfiro, um dos ventos, aí leva no ar, e daí ela vai parar num belíssimo palácio, que tudo aparece assim sozinho, como se tivessem empregados invisíveis, e ela fica lá vivendo feliz e contente, e durante a noite aparece esse marido misterioso. Mas a regra é que ela não pode ver o marido. Eles se encontram de noite, no escuro, e ela não pode vê-lo. Mas um dia as irmãs dela ficam falando: ele é um monstro que tá só te engordando pra te devorar e tal. E ela, com medo e curiosa, aí ela vai, acende uma lamparina e vai olhar quem é essa pessoa que está dormindo com ela. E daí ela vê o Cupido, esse belíssimo jovem. E ela fica tão assim impressionada que uma gotinha de óleo da lamparina cai nele, né? Uma gotinha de óleo quente cai nele, ele acorda, vê que ela traiu a confiança dele e o castelo desaparece. Então a Psique tá aí desolada e tenta reganhar a confiança do seu marido. Então a Psique aí, vocês podem imaginar, fica muito chateada e vai até a deusa do amor, Afrodite ou Vênus, e pede pra ela: por favor, me ajude. E a Vênus, pra sacanear, então ela manda a Psique fazer tarefas quase impossíveis. Mas sempre com ajuda, a Psique consegue realizar essas tarefas. E a última tarefa é então ir até os infernos, buscar com a Perséfone ou Proserpina, que é a deusa que é casada com Hades ou Plutão, e buscar uma caixa lá que teria um pouco da beleza de Proserpina ou de Perséfone. Então a Psique vai, pega a caixa ou um frasco, depende da versão aí, porque tem muitas versões aí desse mito. E então ela pega, ela não aguenta de curiosidade e ela olha o que tem lá dentro. E ela acaba caindo num sono profundo de quase morte. E o Cupido a encontra, fica aí preocupado, decide perdoá-la. E na história fala que ele acorda ela com uma leve flechada, das flechas que ele sempre tem, e que a gente vê na escultura que tem a flecha. Mas aqui ele não tá acordando ela com a flecha, ele está acordando com um beijo. Não é todo romântico esse episódio. E a gente vê também aqui na obra que tem também esse frasco, de onde teria, esse frasco bem grego, esse vaso, parece um vaso grego, no qual ela teria olhado, então, e caiu aí nesse sono profundo. Então a gente vê aqui que o artista resolveu não representar o mito da forma tradicional dele. E daí no final do mito, então, a Psique acorda e o Cupido pede a Zeus, ou Júpiter, que é o chefão dos deuses, que ela se torne imortal e que eles fiquem aí vivendo juntos no Olimpo. Então esse mito, ele é uma história que na verdade representa a elevação da alma humana. Então, porque a Psique, lembra que eu falei que é importante guardar isso? Psique, que significa alma, ela se torna imortal, ela passa de mortal para imortal através de várias tarefas, árduas tarefas. E muitas vezes também se fala desse mito como uma representação da alma humana, com o amor celeste, o amor divino. E muitas vezes, por causa de toda essa história de Psique significar tanto alma quanto borboleta, muitas vezes a Psique é representada com asas de borboleta, para então a gente entender de quem está se falando, quem se está representando. E o Cupido com asas de anjo, mas aqui só o Cupido tem asas, a Psique não tem asas. Numa outra representação do Canova desse mito, que foi encomendado inclusive pela mesma pessoa, então o coronel escocês Sir John Campbell, a gente vê nessa outra estátua que ele representou de uma maneira completamente diferente,
Cupido e Psique estão em pé. A Psique não tá nessa pose toda sensual que ela tá aí nesse grupo escultórico que o Cupido está beijando. Aqui nessa outra escultura, ela tá aí até com tecido cobrindo uma parte do corpo dela e ela tá colocando uma borboleta nas mãos do Cupido, então como se ela estivesse oferecendo a alma dela. E nenhum dos dois tem aí asas, nem o Cupido, nem a Psique. Então o Canova tem uma representação bastante interessante do mito, ele representou esse mito várias vezes e vários artistas vão se inspirar das obras dele para representar este tema. Então, em toda essa história dela ser acordada por um beijo, não por uma flechada, a gente pode se perguntar, seria então uma alusão ao poder transformador do amor? Seria então essa história da alma humana encontrando o amor celeste? Seria só uma desculpa para representar aí dois belos jovens se beijando, uma cena romântica? Uma cena ao mesmo tempo dinâmica e equilibrada? O mito tem importância ou é só uma desculpa para representar esse tema? E também a gente pode pensar que lembra um pouco toda essa história dos contos de fada, que a mocinha é despertada por um beijo, né? Então, talvez por isso justamente essa obra fale tanto aos espectadores contemporâneos quando vão ao Museu do Louvre, né? Que é uma temática que a gente conhece muito, então a mocinha sendo despertada por um beijo, talvez por isso essa obra chame tanta atenção atualmente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!